Você lembra daquele frio na espinha? Daquele chamado silencioso quando sua alma parecia gritar por Deus? Aquela primeira vez que a fé acendeu em você, prometendo um caminho de luz e liberdade? Mas então, o que aconteceu? Por que muitos de nós, com o coração queimando, acabamos em um labirinto de regras, culpas e medos, onde a voz do Pai parece cada vez mais distante? Parece que, para muitos, a jornada se transforma em uma corrida sem fim, um esforço constante para agradar a Deus de homens. E, não o Deus vivo, você é empurrado para uma gaiola invisível, onde cada passo é vigiado, cada pensamento é julgado, e cada erro é pesado como uma corrente. Chamam isso de santidade, de obediência, mas no fundo é uma prisão. Uma prisão de aparências, de discursos vazios, de uma religiosidade que sufoca a verdadeira vida. E essa prisão, ela tem arquitetos. Quantas vezes você se sentiu pequeno, inadequado, por não se encaixar no molde que te impuseram? Eles te ensinaram que a oração é uma fórmula, um ritual, e que se não funcionar, a culpa é sua, da sua pouca fé. Mas e se o problema não fosse você? E se a barreira não estivesse entre você e o Pai, mas entre você e quem se diz guardião da porta? É uma verdade dolorosa, não é? Pensa comigo. O que acontece quando a instituição, que deveria te guiar ao amor genuíno de Deus, te empurra para um abismo de performance e perfeição inalcançável? Eles criam uma dependência, um sistema onde a sua salvação parece sempre atrelada a eles, aos seus ritos, aos seus mandamentos humanos. Eles transformam o Evangelho em um balcão de negócios, onde a paz tem preço e o perdão, condições. Onde está a graça nisso? Você já se pegou lendo a Bíblia e percebendo que o Jesus que você encontra nas páginas é muito diferente do Jesus pregado nos púlpitos? O Jesus que abraçava os marginalizados, que desafiava os hipócritas, que quebrava as regras vazias. Esse Jesus não construía impérios de poder, mas impérios de amor, de acolhimento. E essa é a grande armadilha: substituir a voz do pastor pela voz do sistema. É um choque, eu sei. A verdade é que muitos de nós fomos levados a crer que a fé inabalável é construída sobre bases humanas, sobre a devoção a líderes, a templos, a dogmas. Mas o que acontece quando essas bases racham, quando a hipocrisia se revela, quando o véu da ilusão cai? Sua fé treme, porque ela não estava ancorada na rocha, mas na areia movediça da religião. E isso é o que nos trazem de mais profundo: o desejo de uma conexão real, sem intermediários que se tornam barreiras. A grande questão é: você está pronto para olhar para as correntes que te prendem, mesmo que elas sejam invisíveis? Você está disposto a derrubar as paredes dessa prisão que foi erguida em nome de Deus, mas que na verdade te afasta dele? Porque existe uma liberdade que o sistema não quer que você descubra. Uma liberdade que te espera. E o que vem a seguir pode mudar tudo o que você entende sobre o verdadeiro caminho da fé. Você já se perguntou como um caminho que começa em fé e amor pode se tornar tão pesado, tão cheio de cobranças? Como alguém que prometia te levar a Deus pode, sem que você perceba, desviar seus olhos da verdade para o seu próprio espelho? Pensa comigo. Como pode alguém te guiar para a luz se eles mesmos tropeçam na escuridão? Existe uma sombra, uma doença silenciosa, que corrói a essência da verdadeira espiritualidade. Ela se instala quando aqueles que se levantam para falar em nome do Pai, na verdade falam por si mesmos. Eles te prendem com a ilusão de que a sua oração só terá valor se for por meio deles, que sua bênção está atrelada à sua obediência cega a um sistema, e não ao Criador. Você sente o peso dessa manipulação, não sente? Eles usam as palavras sagradas, versículos da Bíblia, como armas, como chicotes, para moldar sua mente, para controlar seus passos. Distorcem a mensagem de amor, a mensagem de um Cristo que veio para libertar, transformando-a em uma ferramenta de poder, de julgamento, de medo. Eles constroem muros onde Jesus derrubou pontes. A promessa de uma fé inabalável se torna um castelo de areia,
desmoronando a cada nova exigência, a cada nova doutrina vazia. O mais triste é que muitos se perdem nesse labirinto. Buscam em placas, em títulos, em palácios de pedra, aquilo que só se encontra num coração que se rende ao Espírito. Você sente a revolta crescendo dentro de você, a indignação por ter sido levado por caminhos que não eram dele? Porque a verdadeira autoridade não se impõe, ela se irradia, ela não aprisiona, ela liberta. E os guias cegos, eles temem a luz que você pode descobrir por si mesmo. Eles te falam de um Deus punitivo, distante, que precisa ser aplacado. Mas quem é esse pai que eles pintam, tão diferente do Messias que amou os desprezados, que quebrou as regras para curar, que perdoou sem medida? Não seria este o espírito de anticristo agindo, disfarçado, para desviar sua atenção do amor puro e simples de Cristo? Pensa nisso. O que fazer quando você percebe que a voz que te guiava era um eco, uma imitação barata da verdade? Você não precisa de intermediários que se tornam gargalos para sua conexão com o alto. A fé não é uma mercadoria, não é um produto que eles podem vender ou reter. Ela é um dom. E a liberdade que Cristo te oferece, ela não tem preço e não depende de aprovação humana. Você está disposto a exigir de volta o que é seu por direito divino? Esta é a hora de questionar, de sentir a voz que ressoa dentro de você, a voz que o sistema tentou silenciar. Porque o verdadeiro caminho está sempre aberto, esperando que você retire as escamas dos olhos e veja. E o que você descobrirá a seguir pode desmascarar de vez as últimas amarras que ainda te prendem. Quantas pessoas, ele se perguntava, já não caíram na armadilha de acreditar em uma promessa pintada com cores vibrantes, mas que no fundo era apenas uma miragem? Eles viam tantos corações se despedaçarem, vidas se esvaírem na busca incessante por algo que nunca chega, um vazio que nenhuma ritualística consegue preencher. O sistema, com sua retórica de bênçãos e prosperidade, vende uma segurança que não existe. Oferece soluções rápidas para dores profundas, mas exige, em troca, uma obediência cega, uma entrega total à sua lógica distorcida. Uma mulher, por exemplo, ele se lembrava, vendeu tudo o que tinha, plantou sementes que jamais germinaram, acreditando que a sua fé seria recompensada financeiramente. Ela esperava um milagre, um sinal de Deus que nunca veio do jeito que prometeram. A sua oração virou um pedido desesperado por um retorno que a enganou, deixando-a com mais dívidas e uma alma ainda mais ferida. Ele via a desilusão em seus olhos, a dor de se sentir usada e abandonada por aqueles que juraram guiá-la. Não é que a fé falhe, é que a fé deles não é a fé verdadeira. Onde está o amor nisso? Ele observava as famílias se dividirem, amigos se afastarem, tudo em nome de uma doutrina que, ao invés de unir, separava. Um jovem com seu coração sincero foi ensinado que seus dons e talentos só teriam valor se fossem usados para engrandecer a estrutura, e não o reino. Ele dedicou anos de sua vida a um trabalho exaustivo, sem reconhecimento, esgotado, enquanto via os líderes acumularem riquezas e poder. A Bíblia, que deveria ser fonte de vida, transformava-se em um manual de regras para controlar cada passo deles, cada centavo, cada sonho. É uma ironia cruel, não é? Onde está o evangelho de liberdade que Jesus pregou? Eles são levados a crer que sua fé inabalável depende de quantos cultos frequentam, de quanto ofertam, de quão bem se portam segundo as regras ditadas pelos homens. Mas o que acontece quando a vida real bate à porta e as promessas daquele púlpito se mostram vazias? A saúde se vai, o emprego não aparece, a família desmorona. E então, eles são confrontados com a dura realidade de que a solução oferecida era apenas uma camada de verniz sobre uma estrutura podre. Ele via a confusão, a culpa que se instalava, fazendo-os acreditar que a falha era deles, por não terem tido bastante fé. Mas quem se beneficiava dessa culpa, dessa dor silenciosa? Ainda mais sutil, existe a face do anticristo que não se mostra com chifres e tridentes,
mas com um sorriso acolhedor e uma retórica que promete tudo, menos a verdadeira transformação. Ele se esconde nas entrelinhas de um discurso piedoso que, na verdade, anula a essência do Messias. O que será que eles perdem de mais valioso quando se entregam a essa ilusão, sem sequer desconfiar que estão sendo usados? Você já parou para pensar que o Messias que eles te apresentam pode não ser aquele que andou pela Galileia, que tocou os leprosos, que chorou por Jerusalém? O que acontece quando a figura mais revolucionária da história é reduzida a um mascote de uma agenda, a um selo de aprovação para interesses humanos? Pensa comigo. E se o Jesus que você aprendeu a seguir fosse, na verdade, uma versão domesticada, conveniente, criada para manter você dentro de um cercado? É uma verdade perturbadora, não é? O sistema religioso, com sua sede insaciável por controle, não hesitou em reescrever a história, em distorcer as palavras mais puras, para forjar uma imagem que servisse aos seus propósitos. Eles te pintam um Deus que exige sacrifícios vazios, um Cristo que condena sem amor, um Salvador que só se move através de rituais e mediadores. Mas esse Jesus, ele existe? Ou é apenas uma sombra projetada para esconder a verdadeira luz? Eles usam a Bíblia como um livro de regras, não como a carta de amor que ela realmente é. Citam versículos isolados, fora de contexto, para justificar suas próprias leis, para te impor um jugo que Jesus jamais colocaria sobre seus ombros. Você sente essa pressão, essa culpa por não ser bom o suficiente para o Jesus deles? Porque o Jesus real não veio para complicar a fé, mas para torná-la simples, acessível, verdadeira. Quantos de nós foram enganados por essa farsa, gastando uma vida inteira tentando agradar a um Jesus que não é o Messias? Eles te ensinam uma oração mecânica, um pedido sem conexão, porque eles não querem que você descubra a conversa íntima, o diálogo direto que o Pai anseia ter com você. Porque se você descobrir essa liberdade, o poder deles se desfaz. É um jogo perigoso, com a sua alma como a peça principal. Esse outro evangelho, essa versão fabricada, ela carrega em si um espírito de anticristo que opera na surdina, não em uma batalha aberta, mas em uma infiltração sutil, desviando os olhares do cordeiro para a estrutura, para o homem, para o poder. Ele te promete uma fé inabalável, mas em quê? Na instituição? Nos líderes? Nas doutrinas que engessam e aprisionam? O verdadeiro Jesus oferece uma fé que se firma nele, e só nele, uma fé que nenhuma tempestade pode abalar. E a maior tragédia é que muitos cansados, desiludidos, acabam abandonando não o sistema, mas o próprio Messias, acreditando que a farsa era a verdade. Eles jogam fora o bebê com a água suja do banho, perdem a salvação ao se afastarem daquele que é o único caminho, a única verdade, a única vida. E você? Está disposto a se libertar dessa imagem falsificada, a confrontar o Jesus que eles criaram e buscar o Cristo que a Bíblia revela? O verdadeiro Jesus é libertador, não opressor. Ele veio para os perdidos, para os quebrados, para os cansados, não para os perfeitos que o sistema exige. Ele não te prende a dogmas, mas te liberta para um relacionamento. Ele não te julga, mas te acolhe. Existe uma paz, uma alegria, uma liberdade que só se encontra ao pé da cruz verdadeira, e não na sombra do púlpito manipulador. E o que você vai descobrir agora pode te abrir os olhos para uma realidade tão pura, que você se perguntará como pôde viver tanto tempo sem ela. Você já sentiu que algo crucial foi arrancado de você, bem no meio do caminho enquanto buscava a Deus? Aquela sensação de que, quanto mais você tenta agradar, mais distante fica a paz verdadeira. E se te dissessem que o que eles prometem como segurança, como fé inabalável, é na verdade a armadilha mais sofisticada já criada? Que sua paz interior, sua conexão genuína, foi colocada à venda, negociada em reuniões secretas que você nem imaginava? Ele via os rostos cansados, os ombros curvados, sob o peso de expectativas que não eram divinas, mas humanas. Eles vendiam uma graça com asteriscos,
um amor de Deus condicionado ao seu desempenho. Sua oração virou uma moeda de troca, um instrumento para barganhar bênçãos, não um diálogo de amor. E nesse jogo, o que você mais perdeu foi a liberdade de simplesmente ser, de descansar na presença do Pai. Ele observava a astúcia do sistema, que disfarçava o roubo da sua essência com a roupagem da obediência. Pensa bem, o sistema religioso te ensinou que para ter valor, para ser aceito por Deus, você precisa seguir 1 milhão de regras, cumprir rituais, se encaixar em uma caixa minúscula. Mas o Jesus da Bíblia não veio para te encaixar, veio para te libertar. Ele veio para explodir as caixas, para derrubar os muros que os homens ergueram entre você e o Pai. Por que então eles insistem em te prender de novo? É uma tensão constante, a alma clamando por voo, e as correntes invisíveis puxando-o para o chão. O mais perverso é que eles te convencem de que essa prisão é para o seu próprio bem, que sem eles, sem a estrutura, você estaria perdido à mercê do inimigo. Eles usam o medo, a culpa, para manter o controle, para que você não ouse questionar. Onde está a fé em tudo isso? Não é sobre confiar em Deus, mas em uma instituição que se autoproclama indispensável. E a sua fé se fragiliza, não porque Deus falha, mas porque a base dela é frágil, construída em terreno movediço. Ele os observava, os guias, os mestres, tecendo suas teias de manipulação, usando as próprias palavras de Cristo para desviar os olhares do Cordeiro para si mesmos. Esse é o disfarce mais antigo do anticristo. O lobo que veste a pele de ovelha, o engano que se veste de verdade para aprisionar. Eles prometem segurança, mas entregam algemas de ouro que brilham, que seduzem, mas que ainda assim são algemas. Eles oferecem um consolo falso, uma paz superficial, que se desfaz no primeiro sopro da realidade. O preço dessa ilusão é alto demais. É a sua alegria roubada, o seu propósito distorcido, a sua identidade diluída em um mar de conformidade. Você perde a voz, perde a visão, perde o caminho para o verdadeiro pastor, porque ele está coberto pelas vozes e pelas sombras do sistema. Mas e se a verdadeira fé não estivesse em obedecer cegamente, mas em enxergar claramente, em romper com o que te aprisiona para correr para o que te liberta? Existe uma força dentro de você, um chamado antigo, uma sede por algo que o mundo, nem a religião pode te dar. É a voz do Espírito, sussurrando que a liberdade está além dos muros que eles construíram, que a sua fé inabalável não se constrói na conformidade, mas na rebeldia de amar a Deus acima de tudo, e não a um sistema. E o que você vai descobrir agora é um segredo antigo, escondido nas entrelinhas, uma chave que abre não só a prisão, mas o caminho para um poder que eles nunca puderam controlar. Você se lembra daquele tempo, talvez na sua infância, quando sua oração era simples, pura, quase um sussurro para um amigo invisível. Não havia regras, fórmulas, nem a pressão de fazer certo. Era só você e Deus. Mas então, com o passar dos anos, o que aconteceu? Por que a voz que te ensinou a rezar foi substituída por um manual de instruções tão pesado que sua oração parece nunca sair do teto? Pensa comigo. O sistema religioso te ensinou que existe um jeito correto de falar com Deus. Horários, posições, palavras específicas, sacrifícios. Transformaram o diálogo mais íntimo da sua vida em um ritual, uma performance. E se você não performa bem, a culpa é sua, da sua pouca fé. Você sente essa cobrança, essa exaustão de tentar ser suficiente para um Deus que, na verdade, anseia por sua simplicidade? A Bíblia nos mostra um Jesus que falava com o Pai nas madrugadas, nos montes, em meio à tempestade. Uma conversa sem intermediários, sem holofotes, sem aplausos. Ele não estava preocupado com a duração, com a gramática perfeita, mas com a conexão do coração. Mas a religião inverteu isso, não foi? Ela te ensinou que a oração é uma vitrine, um show ou um pedido formal que precisa de uma assinatura de autoridade para ser aceito. É um contraste gritante, eu sei.
O verdadeiro problema não é a sua fé, mas a forma como te ensinaram a usá-la. Eles roubaram a essência da oração, transformando-a em uma ferramenta de controle, de barganha, onde o Pai só responde se você cumprir certas condições. Mas o que acontece quando sua vida está de cabeça para baixo e a única coisa que você consegue é um gemido, um suspiro? Eles te dizem que não é o suficiente, que você precisa lutar mais, jejuar mais, ofertar mais. Onde está a graça nisso? Essa manipulação da oração é uma das maiores artimanhas do inimigo. Ela se disfarça de devoção, mas no fundo é um disfarce do espírito de anticristo, que tenta bloquear seu acesso direto ao Pai. Ele quer que você acredite que precisa de um sacerdote humano para alcançar o divino. Mas Jesus já rasgou o véu, não foi? Ele te deu acesso livre, direto, sem filas, sem senhas, sem credenciais. Sua fé inabalável não se mede pelo volume da sua voz, mas pela sinceridade do seu coração. Você já se sentiu humilhado e envergonhado porque sua oração não foi respondida do jeito que te prometeram? Como se o grande Criador do universo estivesse te punindo por alguma falha invisível? Mas e se o problema não fosse a ausência de uma resposta, mas a ausência de uma escuta? Porque a oração não é só falar, é também calar e ouvir. É alinhar seu coração ao coração do Pai. É um relacionamento, uma via de mão dupla, que eles tentaram transformar em um monólogo sem fim. A oração verdadeira, aquela que realmente atravessa o céu, não é sobre convencer Deus a fazer sua vontade, mas sobre se render à vontade dele. É um ato de entrega, de confiança, de saber que, mesmo em meio ao silêncio, ele te ouve, ele te vê, ele te ama. Não é um pedido por um milagre, mas uma busca pela presença daquele que é o próprio milagre. Você está pronto para abandonar as formalidades, as exigências humanas e simplesmente ser você diante do seu Criador? Porque existe uma liberdade inimaginável em despir-se das expectativas, das máscaras e apresentar seu coração nu diante do Pai. Não existe oração errada quando ela vem de um coração sincero. Existe apenas o amor de um Pai que espera por você, e o que vem a seguir vai te mostrar como resgatar essa conexão perdida, e como sua voz, mais do que qualquer ritual, é a melodia mais doce aos ouvidos de Deus. Você já se sentiu pequeno, insignificante, dentro de grandes paredes, cercado por rituais que pareciam mais vazios que a sua própria alma? E se o lugar que te ensinaram a chamar de casa de Deus fosse na verdade um desvio, uma cortina de fumaça para te impedir de descobrir o verdadeiro santuário? Pensa bem, se o Pai é onipresente, por que tantos esforços para prendê-lo a um endereço fixo, a um prédio, a uma hierarquia? A verdade, tão simples que chega a ser chocante, é que fomos condicionados a buscar Deus onde ele menos precisa ser procurado, em estruturas feitas por mãos humanas. Eles construíram impérios de pedra e de dogma, te convencendo que a sua fé só seria legítima, que sua oração só seria ouvida se fosse feita dentro dos muros que eles ergueram. Mas o Jesus da Bíblia não andava em templos de tijolos, mas nas ruas, entre os marginalizados, e falava de um templo maior, muito mais íntimo. Você sente a ironia disso? Fomos ensinados a olhar para cima, para as cúpulas, para os púlpitos, buscando uma aprovação que já nos foi dada. Essa busca incessante fora de nós mesmos nos exaure, nos frustra, nos faz sentir que a fé inabalável é um privilégio de poucos, daqueles que conseguem se submeter às regras, aos códigos, aos caprichos de homens. Mas e se a distância que você sente de Deus não for sua, mas um muro invisível erguido pela própria religião? É uma reflexão que quebra, não é? O sistema prospera na sua dependência, no seu vazio. Ele quer que você acredite que a presença divina é um bem exclusivo, distribuído por concessão, e não um dom inalienável, plantado no mais profundo do seu ser. Eles te afastam da Bíblia viva, transformando-a em um livro de decretos, para que você não descubra a promessa central, que o Espírito do Criador habita em você. Sim, em você.
Isso é um choque para muitos, eu sei. O anticristo, em sua forma mais sutil, não precisa de templos pagãos. Ele se esconde nos templos que deveriam ser de Deus, roubando a glória, desviando o foco do Messias para a instituição, para o homem, para o espetáculo. Ele nos faz esquecer que o verdadeiro templo não tem paredes, não tem dízimo obrigatório, não tem fila de autoridades para intermediar. O verdadeiro santuário, o lugar onde Deus se manifesta de forma mais íntima e poderosa, é o seu coração. Você já se sentiu em casa consigo mesmo na presença dele? Essa é a grande revelação que eles tentaram esconder. Você é o templo, sua vida, suas escolhas, seus acertos e erros, suas lágrimas e sorrisos. Tudo isso é o palco onde Deus anseia caminhar com você. Não precisa de um endereço. Não precisa de um uniforme. Sua oração não precisa de amplificadores externos. Ela ressoa no silêncio da sua alma e chega direto ao Pai. A sua fé não se mede pelo metro quadrado de um templo, mas pela profundidade do seu relacionamento pessoal e inegociável. Você percebe a liberdade que isso traz? A leveza de saber que você não precisa mais correr atrás de uma presença que já está em você? Que a fé inabalável não é algo a ser conquistado, mas uma chama a ser cuidada e alimentada dentro do seu próprio ser? Essa verdade desmascara o engano, quebra as correntes e te coloca de pé, no lugar que você sempre deveria ter estado, o centro da vontade de Deus. E o que você vai descobrir a seguir pode revolucionar a forma como você enxerga a si mesmo e o seu Criador. Você já se perguntou o que realmente significa ter poder? Não o poder que grita, que domina, que exige obediência cega, mas aquele poder silencioso que transforma desertos em jardins, que acalma tempestades com uma palavra, que liberta os cativos com uma verdade. Pensa comigo. Para que serve todo o alarde, toda a pompa, se a alma permanece vazia, se a fé se esvai a cada nova decepção? Existe uma grande mentira vendida, a de que o poder de Deus se manifesta em grandes construções, em grandes multidões, em grandes títulos. Eles te ensinam a buscar uma força externa, uma autoridade delegada, um reconhecimento humano que, na verdade, te distancia do poder real. Sua oração se torna um clamor por uma unção que só eles podem te dar, por uma bênção que só eles podem liberar. Mas o Messias não distribuiu poder assim, distribuiu? A Bíblia nos revela um Jesus que nunca buscou tronos terrestres, nem a aprovação das autoridades religiosas de sua época. Seu poder não vinha do que ele tinha, mas do que ele era, a perfeita expressão do amor de Deus. Ele curava com um toque, ensinava com simplicidade e desafiava o sistema com a pura verdade. Mas o que a religião faz? Ela tenta emular o poder do mundo, transformando a espiritualidade em uma corrida por influência, por números, por uma visibilidade que apenas alimenta o ego. Você sente a inversão de valores aqui? Eles usam a sede humana por segurança, por pertencimento, para construir seus próprios reinos. Oferecem a promessa de uma fé inabalável em troca da sua submissão, do seu silêncio, da sua capacidade de discernir. Mas o que acontece quando esse poder, tão cuidadosamente construído, se revela frágil, falso, vazio? Quando as cortinas caem e o espetáculo termina, a alma fica desnuda, ferida, sem saber onde encontrar a verdadeira força. Este é o ponto onde o espírito de Anticristo se revela mais claramente. Não como um inimigo declarado, mas como uma imitação sutil, um desvio estratégico. Ele não nega o poder de Deus abertamente, mas o confisca, o domestica, o utiliza para seus próprios fins, controlando a narrativa, os ensinamentos, a própria experiência da fé. Ele promete poder espiritual, mas te entrega uma versão diluída, dependente, que nunca te liberta de verdade. Você já sentiu que o poder que eles te ofereciam não era para te empoderar, mas para te controlar? Para te manter em um ciclo de busca e frustração? Porque o verdadeiro poder, aquele que vem do alto, ele não te prende, ele te capacita, ele não te diminui,
Ele te eleva. Ele não te faz depender de homens. Ele te conecta diretamente ao Autor da vida. Sua oração, quando é genuína, é a chave para esse poder, uma força que rasga véus e derruba barreiras. A busca por uma fé inabalável não é sobre encontrar um guru, um pastor perfeito ou a igreja certa. É sobre encontrar o Cristo, a rocha, dentro de você. É sobre entender que o poder de Deus não é uma recompensa por seu bom comportamento, mas um presente para seu coração rendido. E o que vem a seguir vai te mostrar como resgatar esse poder, como reativar essa força que eles tentaram roubar de você. E mais importante, como usá-lo para quebrar, de uma vez por todas, as correntes invisíveis. Você chegou a um ponto crucial da jornada. Depois de desvendar as armadilhas, desmascarar os guias cegos, entender o preço da ilusão e redescobrir o Jesus verdadeiro, a grande pergunta ecoa: o que fazer com essa verdade? Pensa comigo. O conhecimento sem ação é apenas um peso a mais. E a liberdade que você anseia não é dada de fora. Ela é destravada de dentro. Fomos condicionados a acreditar que a liberdade espiritual viria através da obediência a um conjunto de regras, a um líder, a uma instituição. Mas o verdadeiro Cristo não ofereceu um pacote pronto de liberdade religiosa. Ele ofereceu a própria liberdade, através de um relacionamento pessoal e inegociável com o Pai. A Bíblia é um testemunho dessa verdade avassaladora. Você é filho, herdeiro e não escravo de um sistema. A fé inabalável não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de questionar o que te aprisiona. É a ousadia de buscar a face de Deus por si mesmo, sem os filtros e as interpretações convenientes de quem lucra com a sua submissão. Sua oração não precisa de intermediários humanos para chegar ao trono da graça. Ela tem um acesso direto, garantido pelo sangue de Cristo. Essa é a chave que eles tentaram esconder de você. O acesso direto ao divino. O espírito de anticristo, em sua sutileza mais perversa, não quer que você descubra essa chave. Porque uma vez que você a tem em mãos, o castelo de areia que eles construíram desmorona. Você percebe que o poder que eles diziam possuir e distribuir é, na verdade, um poder que já reside em você, ativado pela presença do Espírito Santo. O templo não é um prédio, mas o seu próprio ser, e o louvor mais puro não é uma canção ensaiada, mas a rendição sincera de um coração liberto. A verdadeira liberdade não é o fim dos desafios, mas a capacitação para enfrentá-los com a força que vem do alto, e não da aprovação humana. É a paz que transcende o entendimento, mesmo em meio à tempestade, porque sua âncora está fixada na rocha eterna. É a alegria de viver um evangelho puro, sem os fardos desnecessários impostos por homens. Este não é um convite para abandonar a comunidade ou a comunhão genuína, mas para discernir entre o que edifica e o que aprisiona. É um chamado para resgatar a sua fé das garras da religiosidade, para que ela se torne aquilo que ela sempre deveria ter sido: uma ponte viva entre você e o seu Criador. Qual será o seu próximo passo? Continuará a viver sob o peso das expectativas alheias, ou empunhará a chave que te foi dada por direito divino? A escolha é sua. A liberdade está à porta, esperando que você, com sua fé recém-descoberta, a abra e entre. Porque o caminho adiante é de luz, de vida, e de uma conexão com Deus que nada nem ninguém poderá roubar. Você percorreu um caminho árduo, mas necessário. Desvendamos as sombras, expusemos as armadilhas e tocamos nas feridas que a religiosidade muitas vezes causa em vez de curar. Agora, ao final desta jornada, a pergunta que fica é: o que você fará com essa nova visão, com essa verdade libertadora que floresceu em seu coração? Não se trata de rejeitar tudo o que você aprendeu, mas de discernir o que é de Deus e o que é de homens. Não se trata de abandonar a comunidade, mas de buscar uma comunidade onde o amor é genuíno, a verdade é pura e a liberdade em Cristo é celebrada, não cerceada. A sua fé inabalável não depende de um lugar, de um líder ou de um conjunto de dogmas,
mas da sua conexão inegociável com o Autor da vida. A aurora de uma nova fé está surgindo, e ela não é construída em templos de pedra, mas em corações transformados. Ela não depende de rituais vazios, mas de uma oração sincera e de um diálogo constante com o Pai. Ela não se alimenta de culpa e medo, mas de graça e amor incondicional. Lembre-se, o verdadeiro Jesus é libertador, não opressor. Ele veio para os cansados e oprimidos para que nele encontrassem descanso. Ele não te prende a sistemas, mas te liberta para um relacionamento. O poder que eles tentaram roubar de você já reside em seu interior, ativado pela presença do Espírito Santo. Você é o templo. Sua vida é o altar. Sua voz, na oração, é a melodia mais doce aos ouvidos de Deus. Não permita que as mentiras do inimigo, disfarçadas de piedade, roubem de você a alegria e a paz que Cristo conquistou na cruz. Que esta jornada seja apenas o começo de uma vida plena, autêntica e profundamente conectada com o Criador. Que você caminhe na liberdade que é sua por direito, com uma fé que, verdadeiramente, move montanhas e atravessa céus. Abrace a sua liberdade. Viva a sua verdade. A sua nova fé começou agora.